Carlos olhava para o céu cinzento, a esperança se esvaindo a cada gota de chuva que caía sobre o asfalto desgastado da cidade. O que você faria se estivesse prestes a perder tudo? Essa pergunta martelava em sua mente enquanto ele se lembrava de dias melhores, quando conseguia trazer um sorriso para o rosto de sua esposa e filhos. Agora, com meses de desemprego e uma conta que só aumentava, cada dia se tornava um fardo insuportável. Ele se via como um pai falido, incapaz de prover o básico, um peso para aqueles que mais amava. A vulnerabilidade o envolvia como uma neblina, obscurecendo seus sonhos de um futuro melhor. Em um evento público, com a coragem que lhe restava, Carlos decidiu se aproximar de Nicolas Ferreira, um deputado conhecido por suas promessas de mudança. O olhar esperançoso em seu rosto se misturava com a angústia, e sua voz, embargada, reverberava a dor de tantos outros que também lutavam. "Por favor, apenas uma oportunidade", implorou. O que ele não esperava era que, naquele momento, sua sinceridade tocaria o coração de alguém que poderia fazer a diferença. O ambiente ao redor era caótico, pessoas se aglomerando, câmeras piscando, mas para Carlos, tudo se desvanecia. O mundo exterior se tornava apenas um eco distante enquanto ele enfrentava a realidade cruel de sua situação. Quando Nicolas parou e ouviu, a multidão ficou em silêncio, como se o universo estivesse esperando pela resposta. E, surpreendentemente, o deputado não apenas escutou, mas decidiu agir. O gesto simples de Nicolas se transformou em uma onda de solidariedade, trazendo alimentos, roupas e oportunidades de educação para os filhos de Carlos. Essa intervenção não apenas mudou a vida de Carlos, mas também despertou uma esperança renovada em uma sociedade que parecia ter se esquecido do poder da empatia. O caminho de Carlos, marcado por um pedido desesperado, agora se desdobrava em uma jornada de reconstrução e dignidade. Porém, ele sabia que essa mudança não era apenas pessoal. Era um reflexo de uma luta maior por justiça social e inclusão, motivando-o a lutar não apenas por sua própria sobrevivência, mas pela de muitos outros que, como ele, se sentiam invisíveis. Carlos acreditava que a ajuda de Nicolas Ferreira poderia ser a luz no fim do túnel, mas logo se viu enfrentando uma série de desafios que testariam sua determinação e resiliência. A primeira dificuldade surgiu quando um grupo de moradores da comunidade, temendo que a ajuda do deputado gerasse favoritismo, começou a criticar e hostilizar Carlos. Eles o viam como um símbolo de um sistema que privilegia poucos em detrimento de muitos. Sentindo-se isolado, Carlos hesitava em aceitar a ajuda, pois o receio de ser alvo de mais desprezo o paralisava. Ele lutava internamente entre a necessidade de proteger sua família e o desejo de não se tornar um fardo para a comunidade. Nesse cenário, ele conheceu Clara, uma mulher forte e determinada que havia perdido tudo em um incêndio. E assim como Carlos, buscava reerguer sua vida. Clara tornou-se uma aliada inesperada. Ela tinha uma visão clara sobre a importância da solidariedade, mas também enfrentava seus próprios demônios. Sua luta pela sobrevivência a havia deixado desconfiada de ajuda externa e com medo de se abrir para novas amizades. As diferenças entre Carlos e Clara eram evidentes. Enquanto Carlos era mais cauteloso e introspectivo, Clara era direta e ousada. Essa amizade, apesar das divergências, se tornaria um espaço de aprendizado mútuo e apoio, mas não sem desafios. Enquanto Carlos tentava se reerguer, ele enfrentava a pressão de encontrar um emprego, mas as portas pareciam se fechar a cada tentativa. A rejeição constante alimentava um ciclo de frustração e dúvida, levando-o a questionar suas capacidades. Ele se lembrava de dias em que a autoconfiança o impulsionava, mas agora, cada não parecia um golpe em sua identidade como provedor. A luta por dignidade se tornava uma batalha interna, onde ele se via à mercê de suas inseguranças. O impacto psicológico da situação começava a se manifestar em sua vida familiar. Sua esposa, Ana, preocupada com a pressão que Carlos enfrentava, começou a se sentir impotente. As discussões sobre dinheiro e futuro tornaram-se frequentes, e a tensão afetava as crianças. Carlos sentia que sua falha em prover era uma maldição que pesava sobre todos. Essa situação o forçou a confrontar suas crenças sobre masculinidade e sucesso, levando-o a questionar se ser um bom pai significava apenas prover financeiramente.
A jornada de Carlos estava apenas começando, e a cada novo obstáculo, ele se via desafiado a redefinir seus valores e prioridades. A união com Clara e a resistência da comunidade o forçavam a considerar o poder da coletividade e a importância de não ceder ao medo. No fundo, ele sabia que a luta não era apenas por ele, mas por todos os que, como ele, estavam à margem, invisíveis e sem voz. Carlos, em sua busca por estabilidade, começou a notar uma mudança sutil, porém palpável, na relação com Clara. Apesar de sua amizade ter sido inicialmente um porto seguro, as diferenças entre eles começaram a se tornar uma fonte de tensão. Clara, determinada e ousada, frequentemente pressionava Carlos a aceitar a ajuda de Nicolas Ferreira, enquanto Carlos hesitava, preso ao medo do julgamento da comunidade. Essa insistência de Clara, que surgia como uma tentativa de empoderá-lo, era vista por Carlos como uma traição à sua própria luta por dignidade. Ele se sentia dividido entre a amizade e sua necessidade de fazer as coisas por conta própria. Enquanto isso, a situação financeira de Carlos e Ana se agravava ainda mais. Após um mês sem emprego, eles enfrentaram a dura realidade de não conseguir pagar as contas. Uma noite, ao receber uma carta de aviso de despejo, Carlos sentiu seu mundo desmoronar. O peso da responsabilidade o esmagava e a frustração se transformava em raiva, não apenas contra as circunstâncias, mas contra si mesmo. Nesse momento de desespero, ele vislumbrou a possibilidade de aceitar a ajuda de Nicolas, mas a dúvida persistia. Essa indecisão o deixava mais ansioso e distante da esposa, que, por sua vez, começou a procurar alternativas por conta própria, como vender algumas coisas da casa para conseguir dinheiro. A tensão entre eles culminou em uma discussão acalorada, onde Ana expressou sua frustração com a falta de ação de Carlos. "Você está se afundando, e eu não posso ficar parada esperando você decidir o que fazer", ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Essa explosão emocional atingiu Carlos em cheio, acendendo uma faísca de transformação, que o fez perceber que sua luta não era apenas individual, mas uma batalha compartilhada com sua família. A partir desse ponto, Carlos começou a refletir sobre suas crenças sobre masculinidade e o que significava ser um homem em sua posição. No entanto, o que deveria ser um momento de clareza se transformou em um dilema moral. Ao decidir procurar Nicolas, Carlos se deparou com a possibilidade de traição. Ele soube que alguns membros da comunidade estavam tramando um boicote à ajuda do deputado, acreditando que isso reforçaria o ciclo de privilégios. Essa revelação o deixou ainda mais confuso, pois ele não queria ser visto como um traidor, mas também não podia ignorar a necessidade de sustentar sua família. Clara, por outro lado, também enfrentava seus demônios. A pressão para se reerguer após o incêndio a levou a tomar decisões impulsivas, como investir em um pequeno negócio que rapidamente falhou. Essa experiência a fez questionar sua própria força e se poderia realmente contar com alguém além de si mesma. Essa fragilidade se tornou um ponto de conexão entre Carlos e Clara, mas também uma fonte de tensão, pois ambos se viam lutando em direções diferentes. As dificuldades acumuladas começaram a moldar Carlos de maneiras inesperadas. Ele começou a perceber que a verdadeira força não residia apenas na autossuficiência, mas na capacidade de se conectar com os outros e buscar apoio. A amizade com Clara se tornava um reflexo de suas lutas, mas também um lembrete de que a vulnerabilidade poderia ser uma forma de poder. Ao mesmo tempo, a pressão externa da comunidade e as suas próprias inseguranças o forçavam a reavaliar suas escolhas e a busca por um caminho que não apenas beneficiasse a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. Essa jornada de autodescoberta se tornava cada vez mais complexa, preparando o terreno para uma decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas também a vida de todos na comunidade. Naquele dia fatídico, enquanto Carlos caminhava para casa após mais uma reunião frustrante na associação de moradores, foi surpreendido por um evento que mudaria radicalmente sua trajetória. Ao passar pela praça central, ele avistou uma multidão reunida em torno de um palco improvisado. Curioso, decidiu se aproximar. Ao chegar mais perto, percebeu que era uma manifestação contra a precariedade das condições de vida na comunidade, organizada por Clara e outros amigos. A presença de Clara, com sua determinação ardente, chamou sua atenção.
Ela falava com paixão, enfatizando a necessidade de união e ação, e a multidão respondia com aplausos e gritos de apoio. Carlos sentiu uma onda de emoções conflitantes. A princípio, ele ficou embasbacado com a coragem de Clara, mas logo a insegurança tomou conta de seus pensamentos. Ele se lembrou das conversas que tiveram, dos dilemas que enfrentava e da sua hesitação em buscar ajuda. A manifestação não apenas expunha as injustiças que eles enfrentavam, mas também desafiava sua própria visão de masculinidade e responsabilidade. Uma parte dele queria se juntar à causa, gritar junto com os outros, mas outra parte o mantinha preso ao medo do que a comunidade pensaria dele. No entanto, ao observar Clara, algo dentro dele começou a mudar. Ele viu a força dela, a forma como ela inspirava as pessoas ao seu redor. A paixão que ela sentia por lutar por um futuro melhor ressoou em seu coração. Aquele momento se tornou um catalisador, despertando uma clareza que ele não havia experimentado antes. Carlos percebeu que sua luta pessoal não era apenas sobre ele, era sobre sua família, sua comunidade e a possibilidade de um futuro mais digno para todos. A ideia de se manter isolado e orgulhoso começou a parecer não apenas egoísta, mas também uma forma de traição a todos que dependiam dele. Com a adrenalina pulsando em suas veias, Carlos decidiu que precisava agir. Ele se aproximou de Clara após o discurso e, com uma voz trêmula, mas determinada, anunciou que estava pronto para se unir à causa. As palavras saíram de sua boca como um grito de libertação. Ele não queria mais se esconder atrás de suas inseguranças. A reação de Clara foi imediata. Seus olhos brilharam de surpresa e alegria, e ela o abraçou com força, como se estivesse segurando não apenas um amigo, mas um aliado. Esse momento de conexão trouxe novas possibilidades. Carlos começou a ver que a união poderia ser uma forma de combater as dificuldades que enfrentavam. Ele se sentiu inspirado a buscar a ajuda de Nicholas, mas agora com um novo entendimento, não como uma traição, mas como uma estratégia para fortalecer a comunidade. A partir daquele dia, ele e Clara se tornaram catalisadores de mudanças, engajando outros moradores em ações coletivas, buscando apoio e recursos que antes pareciam inalcançáveis. Enquanto Carlos se lançava nesse novo caminho, o peso da responsabilidade ainda o acompanhava, mas agora não era mais um fardo solitário. Ele estava cercado por amigos, por Clara e pela força de uma comunidade que começava a se mobilizar. A expectativa pelo que estava por vir era palpável. Ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e que as reações de seus vizinhos e a resposta de Nicholas seriam decisivas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Carlos se sentia otimista. Ele tinha um propósito renovado e estava pronto para enfrentar os desafios que se apresentavam, não mais como um homem isolado, mas como parte de algo maior. A manifestação tomou proporções inesperadas. A praça central, que antes era apenas um espaço de passagem, agora pulsava com a energia e a determinação dos moradores. Carlos, ao lado de Clara, sentia o peso da responsabilidade nas costas, mas também a força da união. A tensão aumentava à medida que o grupo se preparava para a reunião com Nicholas, o líder do conselho da associação, que havia sido relutante em ouvir as demandas da comunidade. Era a oportunidade de expor a precariedade das condições de vida e exigir mudanças. No entanto, o medo de represálias e a possibilidade de um confronto aberto pairavam no ar como nuvens escuras. Naquele dia, Carlos não apenas enfrentaria Nicholas, mas também seus próprios demônios. O coração batia acelerado enquanto ele e Clara se dirigiam ao local da reunião. A expectativa e a ansiedade eram palpáveis, um misto de esperança e receio. A sala estava cheia de moradores, e o clima era de expectativa. Nicholas era conhecido por sua postura autoritária e resistência a mudanças. Quando ele entrou, a atmosfera ficou pesada. Carlos sentiu o olhar frio do homem sobre ele, como se estivesse avaliando sua coragem. Clara, percebendo a tensão, segurou a mão de Carlos como um sinal de apoio. Ele respirou fundo e se lembrou das lições que havia aprendido, a importância da união, a força da comunidade e a coragem de enfrentar seus medos. Ao se levantar para falar, suas palavras saíram com firmeza. Estamos aqui hoje porque não podemos mais suportar as condições em que vivemos. Não se trata apenas de nós, mas de nossas famílias, de nossas crianças.
Merecemos um futuro melhor. A reação foi imediata. Alguns moradores começaram a se manifestar, apoiando Carlos, enquanto outros olhavam com receio. Nicholas, no entanto, não se deixou abalar. Ele respondeu com desdém, tentando deslegitimar as preocupações da comunidade. Vocês estão sendo manipulados. Não têm ideia do que estão falando, disse ele com um tom de desprezo. A frustração cresceu e Carlos sentiu que a situação estava se tornando um campo de batalha. Mas Clara não se deixou intimidar. Com sua voz clara e poderosa, ela se levantou e disse: Nós sabemos exatamente do que estamos falando. É hora de você ouvir o que temos a dizer, Nicholas. Não somos mais sua propriedade e não vamos aceitar ser ignorados. A sala ficou em silêncio por um momento, a força das palavras dela ecoando nas paredes. Carlos percebeu que a coragem de Clara refletia diretamente em sua própria força. Ele se viu de pé novamente, unindo-se a ela. A tensão no ar era intensa. Eles estavam desafiando um sistema que havia silenciado suas vozes por muito tempo. A cada palavra, Carlos sentia que estava se libertando de suas próprias inseguranças. Ele não estava sozinho. Havia uma comunidade inteira atrás dele, disposta a lutar. A disputa verbal se intensificou, e Carlos, em um momento de clareza, expôs a verdade que ninguém queria reconhecer. Se não agirmos agora, estaremos condenando nossas gerações futuras. As palavras de Carlos ressoaram com força. O clima na sala começou a mudar. Os murmúrios de apoio se tornaram mais altos, e os moradores começaram a se unir, desafiando a autoridade de Nicholas. Este, percebendo que estava perdendo o controle, recuou em sua postura. A batalha não foi apenas contra ele, mas contra a apatia que havia permeado a comunidade. O momento se transformou em uma virada decisiva. Ao final da reunião, Nicholas, pressionado e cercado, teve que reconhecer que as demandas da comunidade não poderiam ser ignoradas. Ele concordou em ouvir as reivindicações e se comprometeu a trazer propostas para melhorar as condições de vida. Para Carlos, o sentimento de vitória era avassalador. Ele havia enfrentado não apenas um adversário, mas também seus medos mais profundos. O que começou como uma hesitação transformou-se em uma declaração de resistência. A conexão entre Carlos e Clara se fortaleceu. A amizade deles, forjada na luta, se tornou um símbolo de empoderamento. Carlos sentiu que, após aquele dia, nada poderia ser como antes. Ele havia superado um grande desafio e, mais importante, encontrou sua voz. A comunidade, unida, se preparava para um novo capítulo, com esperança e determinação. A transformação não era apenas pessoal, era coletiva. A praça, antes um espaço de indiferença, agora pulsava com a energia de um novo começo. A reunião havia sido um divisor de águas. Carlos e Clara, agora reconhecidos como vozes da comunidade, sentiram o peso da responsabilidade crescer, mas também a alegria de saber que estavam fazendo a diferença. As demandas que antes pareciam distantes e inalcançáveis agora estavam na mesa. A sensação de união era palpável. Os moradores que antes se sentiam impotentes, agora se viam como agentes de mudança. Carlos percebeu que a coragem não era ausência de medo, mas sim a determinação de agir mesmo diante dele. Nos dias que se seguiram, a energia da praça continuou a vibrar. A comunidade organizou uma série de encontros para discutir as propostas que apresentariam a Nicholas. Carlos viu a amizade com Clara se aprofundar, entre risos e discussões acaloradas sobre como poderiam melhorar suas condições de vida. Clara, com seu espírito incansável, inspirava a todos com sua paixão e determinação. A luta parecia mais do que uma simples batalha. Era o início de uma nova era para a comunidade. Mas em meio a essa empolgação, Carlos não conseguia deixar de refletir sobre suas próprias inseguranças. Ele se lembrava de como hesitara antes de falar na reunião, do medo que o paralisava. Agora, ao olhar para os rostos esperançosos ao seu redor, sentia que havia se transformado. Ele havia aprendido que a verdadeira força vinha da união e da coragem de ser ouvido. Aquela experiência não apenas moldou seu caráter, mas também redefiniu suas prioridades. A importância do coletivo superou qualquer ambição pessoal. Enquanto as semanas passavam, as propostas começaram a ser discutidas e, apesar das dificuldades, a comunidade estava mais unida do que nunca. Porém, em um dia que parecia normal,
Um evento inesperado abalou tudo. Nicholas, sob pressão e sem apoio, decidiu renunciar ao cargo. A notícia pegou a todos de surpresa. Aquele que havia sido um símbolo de resistência, agora se tornava um fantasma do passado. Carlos e Clara se entreolharam, sem saber se deveriam comemorar ou lamentar a repentina mudança. A renúncia de Nicholas trouxe uma nova dinâmica. Embora a comunidade sentisse alívio, havia uma incerteza no ar. Quem assumiria o controle agora? As vozes que haviam lutado contra a opressão precisavam se unir novamente, não apenas para garantir que as mudanças prometidas fossem cumpridas, mas também para assegurar que a nova liderança fosse verdadeiramente representativa. Carlos percebeu que, mesmo em meio a vitórias, o trabalho estava longe de acabar. A praça, que havia se tornado um símbolo de resistência, agora representava também a fragilidade das conquistas. Carlos e Clara, mais do que nunca, se viam como pilares de uma nova esperança, prontos para enfrentar os desafios que viriam. A luta por justiça e igualdade era um caminho contínuo, e eles estavam determinados a seguir em frente, não apenas por eles, mas por toda a comunidade. A jornada de Carlos havia sido uma lição de coragem, união e a importância de lutar por um futuro melhor. Ele havia encontrado sua voz, mas também compreendeu que a verdadeira mudança requer vigilância e ação constante. O que começou como um grito de desespero, agora se transformara em um chamado à ação. O futuro estava cheio de incertezas, mas uma coisa era certa: eles não estavam mais sozinhos.